Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react nesse canal. Continuando nossa saga, lendo este mangá maravilhoso de Berserk. Espero que vocês estejam acompanhando comigo, porque eu tô achando sensacional e é bem da hora para quem não, sei lá, às vezes não teve interesse ou não teve a oportunidade de conhecer essa obra, tá conhecendo aqui comigo. Eu já conheço algumas coisas, mas eu acho que, de repente, para quem não conhece, tá sendo bem interessante. E agora, oficialmente nesse capítulo 4, a gente vai começar a obra, vamos dizer assim. A gente vai ver todo o início do Guts, ele criança, adolescente, depois se tornando um adulto. E a gente entender como que ele se tornou espadachim negro. Esses 3 primeiros capítulos que a gente viu, lembra que é um flashback, vamos dizer assim, do futuro. Então assim, já aconteceu muita coisa para ele ter chegado lá naquele momento. Então agora a gente vai voltar, vamos ver o início do personagem, entender todos os seus traumas e ver o porquê ele é tão frio ou às vezes ele só se faz de frio. Beleza? Então, bora conferir a criança amaldiçoada Berserk do nosso querido canal Solo. Mano, caralho, por que é Solo Geek, Solo... Mano, eu sempre esqueço! Saco! Bora. Já concluímos o primeiro arco, o arco do espadachim negro. Você pode conferir os episódios na playlist, o link tá na descrição e no card. Hoje dou início ao segundo arco, onde iremos voltar vários anos no passado para descobrirmos como o Guts chegou naquele ponto. Comecemos então a Era de Ouro. Bora! A Árvore dos Mortos. Vários cadáveres pendurados pelos pescoços. E de um desses corpos miseráveis nasceu um bebê. Um grupo de mercenários passava por ali e avistava uma criança no chão. Ah, droga. Isso dá arrepios. Uma mulher na carroça, que havia abortado o filho há pouco tempo, via o bebê e pensava ser o seu, então ia até ele. Ei, Shizu, por quanto tempo você vai ficar aí? Dizia o homem, a puxando. Para com isso. Essa criança tá morta. Shizu acaba, sem querer, derrubando a criança na poça de sangue. E imediatamente ela acorda e começa a chorar. Aquele bebê tá vivo. O bebê... É o Guts, tá? É o Guts aqui. Então assim, ele nasceu uma mulher morta. É foda, mano. A gente não sabe quem é o pai dele, pelo menos eu nunca vi. E a gente tem a mãe enforcada aqui. Ele tá chorando no meio da lama de sangue da mãe dele, diziam os mercenários. O líder, ao ver que aquilo confortara o coração da mulher, permitiu. Tudo bem, deixem ela. Mas isso não traz má sorte? Pegar uma criança em um lugar assim? Estão com medo? Só deixem ele que ele morre mais tarde. Agora pelo menos a Shizu se sente bem. Mas 3 anos se passaram. Não morreu. E a criança não morreu. Já Shizu estava muito doente. Guts, fique lá fora. Se você ficar aqui, vai se infectar e morrer, dizia a curandeira para a criança. Guts era seu nome. Sua mãe chama por ele, estendendo a mão. Ele desobedece à curandeira e aperta a mão de sua mãe. Guts é a última palavra de Shizu. Pesado, falei pra vocês, o bagulho é 3 louco. anos depois, 6 o anos. pequeno já estava na guerra. Afinal, ele ficou 6 anos ele tava na guerra. exército mercenário. Então, guerra sempre fez parte de sua vida. Aos 6 anos, ele ajudava carregando as armas dos soldados. Mas ele precisava aprender a lutar. Quem lhe ensinou foi Gambino, o líder do exército. E ele se tornou sua figura paterna. Não existiam espadas apropriadas para o tamanho de Guts. Então ele teve que se acostumar com uma espada que tivesse quase o seu tamanho. Então você entende por que ele tem aquela mega espada lá na frente? Porque desde criança ele já treinava com uma espada muito maior do que ele. Então ele já tinha essa afinidade, vamos dizer assim, em ter uma espada maior. Tá vendo como o desenvolvimento do personagem foi feito muito bem feito? Durante o treino, ele acabou acertando a bochecha de Gambino, que ficou furioso e o cortou fundo no nariz. Ei, Gambino, ele é só uma criança, isso não é demais? Diziam. Só um pouco demais. Ele respondia. Quente, muito quente. Como se estivesse queimando meu rosto. Sangue preso no meu nariz. Minha cabeça. Eu não consigo respirar. O garoto ouvia vozes fora da tenda. Por quanto tempo vamos alimentar ele? Você sabe onde ele foi encontrado?
Ele é a criança que nasceu de um corpo morto. Ele traz má sorte. Deveríamos deixar ele morrer. Shizu morreu provavelmente por causa dele. Guts olha para a espada, a pega e a abraça, aliviando a febre congelado do aço. No dia seguinte, ele treinou. Sua mente ficava em paz quando ele usava uma espada. Gambino aparecia e lhe dava remédio para passar nas feridas. O garoto agradeceu, mas imaginou que Gambino havia feito aquilo apenas para esconder a sua culpa. 3 anos depois, o pequeno estava no 9 anos. batalha, como um soldado. Ele ia ao ataque e trocava golpes de espada com um adversário. Ele consegue matá-lo, o perfurando no pescoço. No processo, ele havia caído. Quando levantava, Guts era acertado por uma massa de guerra, o que o jogava no chão. Ele estava prestes a morrer, mas Gambino o salvou, perfurando o inimigo na garganta. Proteja suas costas. Isso não é um treino. Depois de matar um, você não tem tempo para ficar sonhando. Rápido, continue o trabalho. Ao fim da batalha, os mercenários recebiam o pagamento dos contratantes. Ao ser pago, Guts levava seu saco de moedas para Gambino, que deu apenas uma moeda para o garoto e ficou com o restante. Tente ser mais durão da próxima vez. Foda. Ele dizia com um sorriso. Cada um vai para um lado. E Gambino é chamado por um dos mercenários do seu pai. Essa cena, na minha opinião, ela tá entre as mais pesadas, eu acho que da história dos animes, eu acho, dos mangás, né, vamos dizer assim. Tanto essa cena como uma outra que vai acontecer mais pra frente, eu acho, mano, pesadíssima, tá ligado? Pesadíssima mesmo. E é difícil você ver mangakás adotando e abordando esse tipo de tema, tá ligado? Porque são temas muito delicados. Mas o autor de Berserk teve coragem de fazer isso. E lembrando, tá, o Guts, ele é uma criança de 9 anos. Vocês vão entender sobre o que eu tô falando, é bem pesado. Eu vou ficar um pouco quieto porque vocês vão entender. Donovan. Era noite. Guts estava deitado. Ele não conseguia dormir. Não conseguia parar de tremer. Um indivíduo então bloqueou o brilho do luar que entrava pela brecha da tenda. Quem está aí? Perguntava o pequeno. O homem entra e ele descobre se tratar de Donovan. Ele tenta agarrar o garoto, que logo reage tentando pegar sua espada, mas não consegue. Donovan era muito grande e muito forte para ele. O desgraçado o prende no chão, amarrando um pano em sua boca. Coopere e isso vai acabar logo. Seja um bom soldado, ele diz. Guts reage. Ele acerta uma cotovelada na cara e um chute nos testículos. Ele tenta novamente pegar sua espada, mas Donovan chuta sua barriga. Ele levanta a criança pelo pescoço e lhe diz: não fique lutando. Eu já paguei ao Gambino por isso. O quê? Guts não podia acreditar. Ele é colocado no chão. Gambino me vendeu você só por essa noite, por 3 moedas de prata. Guts chorava. Dizia consigo mesmo que aquilo era mentira. Tinha que ser mentira. Nesse dia, o pequeno teve seu corpo violado. No dia seguinte... Pesado, mano. Nossa, eu fico até... Cara, é muito pesado essa cena. E você entende o porquê no futuro o Guts não gosta que ninguém toque nele. Por causa disso que aconteceu com ele, tá ligado? Pesado, mano. Muito pesado, velho. Tipo, e o pai dele foi quem vendeu ele. Então, vamos ver. Vamos ver como que o Guts vai reagir a tudo isso que aconteceu na vida dele. E a vida dele só foi tragédia. Nasceu de um corpo morto. A pessoa que adotou ele morreu. O suposto pai dele, a imagem paterna, vendeu ele. E vocês acabaram de ver o que aconteceu com ele. É tenso, velho. É um dos personagens que tem uma das histórias mais tristes, eu acho, dos animes. Eu sei que tem personagem que tem história triste, mas esse daqui é muito humano, sabe? Às vezes a gente tem histórias de personagens tristes em obras mais fantasiosas. Essa aqui, ela é mais pé no chão, não tem super poder. Tirando aquela porra daqueles
deuses lá. Bem pé no chão, assim, vamos dizer assim. A trocação de soco, espada, arma, flecha. Então eu acho que fica muito mais crível essa tristeza, esse lado ruim da vida dele, porque é o tipo de coisa que poderia acontecer na vida de qualquer um que a gente conhece, entendeu? Não, talvez não nos tempos atuais, 2025, mas, sei lá, 100 anos atrás, quem sabe? Não poderia ter acontecido isso com algum tipo de pessoa, e com certeza deve ter acontecido, né? Então, fica mais fácil de você se identificar com o personagem e entender toda a ira que ele tem no futuro. Não só no futuro, como agora já, mas bora conferir. O olhar de Guts estava vazio. Ele foi até Gambino carregando sua espada, mas o homem não mostrava sinais de que sabia o que acontecera. O que você tá fazendo? Não é muito cedo para treinar? Ele não sabe o que aconteceu ontem. Guts perguntou para si mesmo, e apenas para si mesmo. Gambino se foi, e o olhar de tristeza e fraqueza de Guts foi substituído por um olhar de raiva, e com sua espada ele destruiu um barril de água. Depois, guerra. O bando se preparava para enfrentar os inimigos, mas Guts tinha apenas um alvo em mente. Donovan, ao eliminar um inimigo que fugia pela floresta, tem seu peito perfurado por uma flecha. Quem atirou foi Guts. O segundo disparo acerta a boca do desgraçado, o fazendo cair de seu cavalo. Morre, verme do caralho, filho de uma puta, desgraçado, arrombado. Vou perder a monetização desse vídeo por causa disso, vou. Mas esse verme merece. Filho de uma puta! Vai até ele e aponta sua espada. Fale de novo. Quem me vendeu? Fale. Me diga! Guts enfia sua espada na goela do monstro. Morre, bicho! Ao retornar para o campo de batalha, ele percebe que Gambino estava caído. Ele perdeu muito sangue, mas conseguiram salvá-lo. O problema é que ele perdeu sua perna direita. Ele estava desacordado, e Guts ficou sozinho com ele na tenda. Você sempre me olhou com desprezo, superior e com um coração frio, sempre cumprimentando os outros com um sorriso orgulhoso. Vamos ver agora sem a perna. O homem começa a delirar, e estendendo sua mão ele dizia: pare, espere, não morra. Jesus, eu estou indo para casa agora. Guts segurava sua mão. Esse não é você. Esse não é você. Gambino. Dois anos depois. 11 anos do Guts tá, hein? Guts avançava contra o general inimigo. Eles colidiam com suas espadas. Guts desvia da segunda investida, abaixando sua cabeça e contra-ataca, cortando a garganta do general. Solado, lixo! Na batalha, Guts corria até Gambino, que brincava com seu cachorro. Gambino, olha isso! Eu matei o general inimigo e consegui um bônus por isso, diz Guts, entregando o saco de moedas. Com isso posso ter bebidas e as mulheres que eu quiser. Pega a carne. Hã? A carne do cachorro. O que você tá esperando? Traz logo. Traz a carne! Grita Gambino, acertando a cara de Guts com sua muleta. Guts se retirava, indo buscar. Mas Gambino permanecia aborrecido e chuta o cão. Gambino tá em uma situação ótima. Queria estar como ele. Comentavam dois soldados do bando. O que irrita Gambino, que os manda repetir. Eles diziam estarem apenas brincando, mas Gambino diz que eles podem morrer por causa de uma brincadeira e aponta sua espada, o que parece assustar os dois linguarudos. Mesmo eu sendo invalidado, vocês ainda têm medo de mim? Parem de me encher. Gambino se retira, ardendo em fúria. Era noite. Chovia. Guts tentava dormir. Após o relâmpago, uma figura surge em sua tenda. Você viu que já tem uma cicatriz no braço dele lá. No futuro tem várias, né? Já tem algumas dessa época, né? Lutou a vida inteira, então é natural que
Seu corpo fosse repleto de cicatrizes. Era Gambino, carregando uma espada e com um olhar demoníaco. Ele tenta acertar Guts, que desvia e pergunta o que ele está fazendo. E eu fui tão estúpido. Tudo o que está acontecendo aqui é por sua causa. Eu pensei que você fosse morrer rápido. Aquela criancinha respirando com tanta dificuldade depois de agonizar. Shizuki pegou você. Morreu. Eu perdi minha perna e minha carreira de mercenário. Como é engraçado. Você quer se vingar de mim? Gambino, O que foi que eu fiz pra você querer se vingar de mim? Guts, você é o filho do mal. Você é amaldiçoado para trazer má sorte. Você deveria ter morrido há 11 anos atrás, debaixo do corpo da sua mãe. Essas palavras perturbam a mente do garoto. Gambino ataca novamente, até que Guts consegue pegar sua espada para se defender. Ele cai. Gambino revela que vendeu o garoto para Donovan por 3 moedas de prata. Guts pergunta por quê, e ele responde: porque você é nojento. A pessoa que matou Shizu não pode ser leal como um cachorro. O menino chorava. Se perguntava por que isso estava acontecendo. Por que isso é culpa sua? O que ele fez? E então, Gambino tentou matá-lo novamente. Mas acabou tendo seu pescoço perfurado pela espada de Guts. O corpo morto do homem cai em cima da criança. A lamparina cai, derrubando a vela, e a tenda começa a ser incendiada. Os demais do bando vão ver o que está acontecendo e se deparam com Guts junto ao cadáver de Gambino. O que houve, Guts? Você matou ele? Perguntavam, mas o menino estava em estado de choque e não respondia. O homem saca sua espada, mandando Guts falar, mas ele acaba, no susto, fazendo um corte no braço desse homem. Todos os demais partem para cima da criança, que pedia para esperarem, mas eles não esperam. Então Guts corre, pega um cavalo e foge. Mas o bando não o deixaria escapar depois de ter matado o antigo líder. Então um grupo o persegue. Guts havia chegado em um precipício. Ele é atingido nas costas por uma flecha e cai desse precipício. Dessa altura, ele não vai sobreviver à queda, diziam, e dão meia volta. Mas Guts não teve a sorte de morrer. Ao acordar, ele caminha sem rumo. Ele acaba se encontrando com um bando de lobos. É isso. Termina aqui, sem mais problemas, dizia o garoto consigo mesmo, fechando os olhos, se entregando às feras, que partiam na sua direção. Mas seu corpo ainda luta. Nem ele entendia o que estava fazendo. Por quê? Porque ele perfura e fatia aqueles lobos um a um. Porque ele não se entrega. Porque ele simplesmente não morre. Porque lutar é a única coisa que ele sabe fazer. Ali. 4 Eita! anos depois, um exército invadia um castelo. Então surgiu o general do exército. Eu estava com 15 anos. O guerreiro cinzento Bazuzo. Ele era um verdadeiro monstro. Todos se acovardavam diante dele. Mas não aquele garoto. Aquele pequeno mercenário que não pertencia mais a nenhum bando. Um lobo solitário que carregava uma espada que tinha o seu mesmo tamanho. Guts. Ele tenta negociar pela cabeça de Bazuzo e chega a um acordo de 7 moedas. Ele parte em disparada contra o general e desfere repetidos e rápidos ataques com a espada. Bazuzo fica na defensiva, até que contra-ataca com seu machado, que se colide com a espada de Guts. O machado então é danificado. Guts e Bazuzo atacavam novamente. Juntos, o machado acerta o capacete do garoto, o destruindo, junto ao machado danificado. E a espada acerta o lateral da barriga de Bazuzo, que cai.
Guts então finaliza, partindo a cabeça do general ao meio. Olá, bonito! Eita porra! Olha esse personagem, velho. Puta que pariu, é muito foda. É foda! Caralho, é muito... Olha a música, velho. Bom. Porra, mano. Com todo respeito, velho. Se você... Cara, como que as pessoas não veem essa obra? Mano, é muito da hora, velho. Eu não sei se... Talvez eu seja fanboy do nosso querido Guts, tá? Pode ser que eu seja. Mas, mano, sou... Puta, muito fã, velho. Entenderam? Eu acho que nesse capítulo dá pra gente entender bastante coisa do background do personagem e os seus traumas, né? Ele não teve sua mãe biológica, a mãe adotiva morreu, o pai adotivo vendeu ele pra vocês sabem o que. Então, tipo assim, sofreu desde o início, desde o momento que nasceu. E sempre foi lutando e com seus 15 anos já é um mercenário respeitado, não pertence a nenhum grupo e age somente sozinho, como se fosse realmente um lobo solitário. Mano, sensacional, velho. Eu curto muito a obra de Berserk. Eu espero que vocês também estejam gostando, porque, porra, cara, muito da hora essa obra, velho. Pelo amor de Deus, eu curto muito e eu acho que o nosso querido... Vou chamar só de Solo Geek, ele tá fazendo um trabalho sensacional de trilha sonora, de sonoplastia, de vozes diferentes pro Guts, para os outros personagens. Ficou simplesmente impecável, sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.